Bom dia, sejam bem-vindos à nossa casa espírita, encarnados e desencarnados. Então, iniciando a reunião de hoje, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Como de costume, vamos ler a lição do livro Baltazar, Reflexões, a lição 39. E assim nós vamos nos harmonizando, pacificando os nossos corações, os nossos pensamentos. A leitura diz assim: o amor que Jesus nos dispensa torna-nos capazes de prosseguir adiante quando temos problemas a enfrentar. Por sabermos que Ele conduz toda a humanidade, qual um enorme rebanho, compreensivo, ajuda-nos nos momentos de inquietações. Amoroso, ensina-nos carinhosamente sempre. Mestre, é capaz de sustentar-nos o ensino a despeito de todas as dificuldades de assimilação. Condutor dos nossos destinos, prepara-nos sempre novas reencarnações ou novas oportunidades de aprendermos com vistas ao nosso progresso. Então, essa é a mensagem do Espírito Baltazar para nós, nesse livrinho tão pequenininho, mas com tantas lições, grandes lições. Então, agora nós vamos passar os avisos, lembrando que os avisos aqui são bem rápidos, né? Que nós temos os murais na casa, espalhados pela casa, então vamos criar o hábito de poder prestar atenção e lermos os murais. Então, dispomos de um serviço na casa que é de irradiação e preces. Basta colocar os nomes com endereço completo, uma vez por mês, nas caixinhas azuis que ficam lá na entrada da casa. Uma caixinha da irradiação para encarnados. Caso a pessoa tenha ideias suicidas, colocar essa observação ao lado do nome. A prece para os desencarnados. Caso tenha ocorrido através do suicídio, colocar esta observação também ao lado do nome. Um outro convite é aqueles que desejarem conversar com alguém, com um médium preparado, né, em particular. No final da nossa reunião, quem tiver interessado, precisando conversar com calma, se dirigir aqui à mesa que nós indicaremos o médium para atendimento fraterno. Temos um curso na nossa casa. A nossa casa oferece um curso para todos, não precisa nenhum pré-requisito. Todos podem participar. É o Valorização da Vida, que acontece todos os sábados às 16 horas. Então, aqueles que desejarem vir estudar, fazer parte desse grupo, serão bem-vindos. Aqueles que têm 60 anos ou mais, que desejem participar do nosso Centro de Convivência Vicente de Paulo, que é o CCVP, que acontece aqui na nossa casa toda terça-feira, das 9 às 12 horas. Será bem-vindo também. Só aparecer aqui na terça-feira quem desejar fazer parte do grupo. A nossa casa, faz distribuição de cestas básicas a famílias já cadastradas e também distribui quentinhas para os nossos companheiros em situação de rua. E para a manutenção desses nossos serviços, nós precisamos sempre de doações, aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. Agradecemos àqueles que já colaboram. Um aviso importante é que está suspensa a coleta de caixas de leite, vidros, sacos plásticos e de alimentos como sacos, né, de alimentos de açúcar, feijão. Então a gente pede para poder selecionar esse material que é para o reciclado. Nós estamos recebendo plásticos, PETs, papéis brancos, papéis mistos de papelão, metais pequenos, alumínio, ferro e aço. E também o óleo vegetal usado. Ao invés de jogarmos, né, ralo abaixo, quem puder acondicionar numa garrafa PET, trazer o óleo vegetal, também vai nos ajudar muito. Então, para maiores informações sobre algo, é só procurar aqui no final da reunião. E por final, quem tiver com o celular, por favor, ou desliga ou coloca no modo vibrar para não atrapalhar o estudo, né, do nosso companheiro e nos desconcentrar também. Então, agora dados os avisos, nós vamos passar para a página que nós recebemos na entrada da nossa casa.
é do livro Depois da Morte, de Leon Denis, edição Celge, diz assim: a erraticidade. Enquanto as almas libertas das influências terrestres constituem-se em grupos simpáticos, nos quais todos os membros se amam, se compreendem, vivem numa igualdade perfeita e em profunda felicidade, os espíritos que não puderam vencer suas paixões levam uma vida errante, nômade, e sem ser uma causa de sofrimentos, deixa-os incertos, inquietos. Eis o que se chama erraticidade, e essa é a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra. Espíritos nem bons nem maus, mas fracos e inclinados às coisas materiais. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre à procura de um estado melhor que lhes foge. Espíritos inumeráveis aí flutuam, indecisos entre o justo e o injusto, a verdade e o erro, a sombra e a luz. Outros estão mergulhados no isolamento, na obscuridade, na tristeza, ou vão recolhendo daqui e dali um pouco de benevolência e simpatia. A ignorância, o egoísmo, os defeitos de todo tipo reinam ainda na erraticidade. E a matéria aí exerce sempre sua influência. O bem e o mal acotovelam-se. É, de alguma forma, o vestíbulo dos espaços luminosos dos mundos melhores. Todos por ali passam, todos permanecem, mas para elevarem-se mais alto. O ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo mostra-nos que não há lugar para a contemplação estéril nem a beatitude ociosa. Todas as regiões do universo estão povoadas de espíritos laboriosos. Em toda parte, multidões de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou nas regiões de trevas. Num ponto, auditórios reúnem-se em assembleia para receber as instruções de espíritos elevados. Leon Denis, nosso amado Leon Denis. Então, agora, meus irmãos, nós vamos nos unir, pensamento e sentimento, para a nossa prece inicial. Sempre que as nossas primeiras palavras são de agradecimento a Deus, nosso Pai, por nos permitir estarmos aqui na manhã de hoje. E logo após, rogamos ao nosso querido e amado Mestre Jesus, que Ele possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, nas suas vibrações amorosas de paz, de harmonia, de equilíbrio, de muita luz. Rogando aos benfeitores amigos que aqui estão nos sustentando no trabalho, na tarefa, que envolva especialmente os nossos irmãos que farão uso da palavra na manhã de hoje, falarão aos nossos corações. Então, Senhor, envolvidos pelas suas vibrações, pelo seu amor, possamos em teu nome, em nome da espiritualidade superior e amiga, mas sobretudo em nome de Deus, darmos por iniciado a reunião do estudo do Livro dos Espíritos na manhã de hoje, na casa do nosso querido irmão Clarence. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora nós podemos acompanhar também que o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, está aqui na parte de trás que nós lemos a nossa página. E hoje é a segunda parte, o capítulo 4, Vida Espírita. As questões vão da 223 a 236. Então, ela se divide em espíritos errantes e mundos transitórios. Eu vou ler apenas a primeira questão e o nosso irmão vai fazendo o comentário conforme o estudo. Então, eu vou ler a 223. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Resposta: algumas vezes. Imediatamente, porém, geralmente, só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata.
sendo menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado aí goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos. Então, agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão, vamos envolvê-lo com o nosso carinho, com as nossas melhores vibrações. Jesus envolva. Bom dia. É sempre uma alegria voltar a essa casa. Eu que estou numa casa pequenininha, né? A Fernanda sabe, a casa lá, nosso lar Paulo de Tarso é pequenininho, chega aqui uma casa grandona, povoada de muitos corações, né? Nos dois lados da vida. Num sábado de manhã, falar da doutrina espírita é uma oportunidade, na verdade, né? E quando a gente para pensar na doutrina espírita, muita gente chega na doutrina espírita porque tem dúvidas, né? A questão da morte ainda assusta. A gente ainda não entende bem o que é a morte. Se eu perguntar aqui, por exemplo, alguém tem medo da morte? Eu vou ver um monte de cabeça balançando assim que tem, né? Aí eu pergunto por quê? Ah, não sei para onde eu vou, não sei o que vai acontecer quando eu morrer, se vai doer, se não vai. Na verdade, dói mais nascer, tá? Do que morrer. Na verdade, morrer não dói. Agora, para onde a gente vai, né? Será que a gente fica sentado na nuvem tocando harpa? Será que vai para céu ou para inferno, né? Aqueles que vêm da tradição católica sempre pensam no céu, no inferno, no purgatório. E nós entendemos na doutrina espírita que não, né? A gente sai de um corpo físico e vai para algum lugar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, seguindo esse roteiro das perguntas, ajuda a gente a gerenciar o tempo, né? Porque eu sempre digo que eu sou falante, então se não tiver um roteirinho fica difícil. A gente vai falando por 3 horas e não para de falar. Eu queria começar com a citação de João 14, versículo 2, que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, pois eu me vou para vos preparar o lugar, né? Jesus sempre nos deu indícios do que acontece quando a gente vai para o além-túmulo e como viver aqui, né, em preparação ou em qualificação do espírito, em burilamento do espírito. O que que a gente está fazendo aqui, né? E quando a gente olha a palavra espíritos errantes, a primeira coisa que vem à mente é errante é de erro. Espírito errante é aquele que erra. E não é bem assim, né? Como a gente viu aqui na leitura inicial, não é espírito errante, não é aquele que erra, não nesse sentido que a gente está usando. Nessa mensagem que vocês têm aí, a gente está é levado ao conhecimento de que vida errante, na verdade, é aquela vida nômade, né? Aquela vida, a gente vai para algum outro lugar para esperar alguma coisa, né? Então, para esperar uma preparação para voltar para a matéria, para se aperfeiçoar. Então, a gente sabe que erraticidade é esse termo, que a gente sai daqui e vai para um lugar chamado erraticidade, que é esse lugar de espera, né? A gente, quando vem para, antes de vir para cá, a gente fica numa erraticidade chamada ventre materno, né? A gente está meio ali aguardando o momento de nascer, né? E quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar, né? Será por que que a gente chora quando nasce? Porque dói, né? Dói nascer. E esses espíritos que estão no estado de erraticidade, ou seja, os desencarnados, aguardando uma nova reencarnação, a pessoa pensa assim, mas eles ficam aonde? A gente tem uma mania de compreender as coisas meio que segmentadas, né? Eu preciso de entender que aqui é o quarto, aqui é a sala, aqui é... A gente tem essa visão muito limitada da vida. E a gente costuma achar que tem essa limitação de paredes, de portas na espiritualidade, quando na verdade não é assim que funciona. Tudo se une pela sintonia, né? Então os espíritos estão juntos de outros semelhantes. Claro que há também por caráter pedagógico da vida em espírito, é necessário que a gente esteja com outros espíritos diferentes também, porque é através dessa interação com o diferente que a gente vai se aperfeiçoando. A pedagogia divina é amor puro, né? Então tudo é
amorosamente programado pelo Criador, nada é ao acaso. Mas a pergunta 223, então, pergunta, né? Reencarna o espírito logo depois de se haver separado do corpo? Isto é, uma encarnação pode ocorrer imediatamente após o término de outra que a antecedeu? Quando a gente pensa nisso, muita gente deve conhecer essa novela que está aí passando, acho que está passando ainda hoje o Alma Gêmea, não é isso? Alma Gêmea? Ou passou, não sei. Tem uma novela, eu não sou noveleiro, mas tem uma novela Alma Gêmea que mostra essa pessoa desencarnou e reencarnou quase que imediatamente, né? E a gente fica pensando quanto tempo será que demora? E a resposta, que foi essa resposta aqui lida pela irmã, né? Algumas vezes imediatamente, porém geralmente de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. A gente fica assim, mas longo quanto, né? E a gente sabe, tem uma Hermínio de Miranda, não é Hermínio de Miranda, não vou me lembrar a fonte exata e eu me esqueci de anotar, mas há estudos, por exemplo, que e de espíritos que fizeram que às vezes demora 250 anos ou mais para a gente reencarnar, né? A gente em um milênio às vezes reencarna 4 vezes. Já pararam para pensar? A gente para pensar numa vida nossa aqui de 100 anos, é uma vida longa ou uma vida curta, né? Então, o tempo, a contagem cronológica no além-túmulo não é a mesma contagem cronológica aqui na carne, né? Bem, a percepção é bem diferente. O que seriam 250 anos para o espírito? Quase nada, né? E tem gente que aqui encarnado está ansioso por aguardar 2 meses para alguma coisa, né? Vamos controlar a ansiedade, porque o tempo ele vai ser o tempo, o florescimento, a ocorrência, o crescimento vai acontecer na hora que tem que acontecer. Então não tenhamos essa ansiedade toda, né, para a gente reencarnar. Tem casos sim mais curtos, que a pessoa reencarna um pouco mais rápido, né? Mas a gente não tem conhecimento desses detalhes, a gente não tem como dizer exatamente. Ah, será que se porque ele foi bom, ele vai reencarnar rápido ou não vai reencarnar? A gente não tem como entrar nessa discussão, né? Nem tudo nos é permitido conhecer, porque a gente ainda não tem a capacidade de compreensão de muitas coisas. Então, aceitamos a condição de apenas meros espíritos imperfeitos e aprendizes e deixamos que o nosso Pai amoroso cuide desse tempo, né? Não nos importemos tanto com esse tempo. E eu acho curioso, né, que na questão 600 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a questão da alma do animal, né? A pessoa pergunta, será que um animal, eu sei que não é o tema da palestra, mas muitas pessoas têm essa pergunta, e eu, por ser médico veterinário de formação, as pessoas me perguntam, mas o animal, ele reencarna imediatamente? Como é que funciona? Ele é um espírito errante? Os espíritos respondem, né? Fica uma espécie de erraticidade, pois não está unido a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, né? E o animal não tem essa livre vontade, porque a consciência dele ainda não está desenvolvida a esse ponto de compreender causa e efeito, né? De escolher a próxima reencarnação. E a questão seguinte pergunta: que é a alma no intervalo das reencarnações? A gente já respondeu, é um espírito errante, né, que aspira a novo destino, fica esperando. E a pergunta A, a parte A, diz assim: quanto podem durar esses intervalos? Que a gente já estava comentando agora há pouco. Agora eu lembrei, na verdade, das anotações, Hernani Guimarães Andrade, né? Hernani Guimarães Andrade, que examinou vários casos de reencarnação colhidos por pesquisadores. Reencarnação é um tema estudado academicamente. Universidades, departamentos de psiquiatria estudam casos comprovadamente indicativos de reencarnação, né? Isso não é uma imaginação, uma elucubração da cabeça dos espíritas, a gente sabe disso, a ciência hoje já constata. Tem uma relutância aí para aceitar, mas está chegando lá. E tem um livro chamado Roteiro, que foi psicografado por Chico Xavier, né, que deduz essa dedução que eu falei dos 250 anos, né, na verdade foi uma dedução aí matemática de que o tempo seria de 250 anos nesses casos pesquisados de reencarnação. Então eles chegaram a essa média de 250 anos, 4 encarnações por um milênio. Quantos milênios
há quantos milênios nós estamos reencarnando, né? Há quantos milênios? Desde Jesus, quantos milênios nós reencarnamos? Desde que o amor, o conhecimento do amor, da mansidão, de que Deus é um Pai, desde que esse conhecimento veio para o orbe terrestre, quantas reencarnações tivemos? Muito poucas, né? Então a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, para aprender a amar, né? E a pergunta B, a parte B dessa questão, diz assim: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? E a resposta fala que é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Agora, eu queria comentar essa coisa da punição, né? Porque a gente entende as coisas de forma muito, às vezes, equivocada. Muita gente chega e fala assim, mas punição, Deus não é amor, Deus não é bom, como é que Deus pune? Talvez os amigos já estejam acostumados aí nessa reflexão, mas o conceito de punição da psicologia comportamentalista, por exemplo, né, que é aquela vertente que estuda o comportamento humano e de que forma se pode intervir para o comportamento humano ser alterado, na década de 40 fizeram um estudo sobre isso, com condicionamentos, dando reforço positivo e negativo. Então, quando você retira um reforço positivo ou apresenta um reforço negativo, esse reforço negativo seria uma punição. Ou tirar algo positivo também seria visto como punição nessa definição lá da década de 40. E depois, eu tenho uma definição na década de 60, 70 que me parece bem mais interessante e condizente com o que a gente acredita na doutrina espírita. A definição de punição dada por dois psicólogos americanos, bem interessante, que diz que punição é uma redução da probabilidade futura de uma resposta específica como resultado da administração imediata de um estímulo após essa resposta. Trocando em miúdos, para evitar que o filho tombe de novo, o pai toma algumas atitudes pensando, com base nesse conhecimento integral da mente humana. Então, o pai faz algumas coisas para reduzir essa possibilidade de você tombar de novo. Exemplo, eu sei que a pessoa reencarnou 3 vezes e nas 3, isso é um caso que Chico conta, né? E nas 3 vezes a pessoa cometeu suicídio. Recebeu várias oportunidades e, mesmo assim, não soube lidar com as aflições e se lançou no abismo do suicídio, interrompendo a vida. Numa outra encarnação, esse irmão reencarna, então, cego, surdo, mudo, tetraplégico. Aí a pessoa fala: meu Deus, punição. Não, é o amor do pai agindo para evitar que esse irmão tombe de novo. Porque sendo cego, surdo, mudo e tetraplégico, tudo que esse irmão pode é receber amor. Ele não vai poder pular no abismo, ele só vai poder receber amor, né? Então isso é muito maravilhoso pensar, é muito consolador pensar. E aí eu convido os irmãos a refletirem sobre a punição nesse sentido de intervenção divina para evitar um tombo maior. Meu Deus, o que que eu fiz para merecer essa doença? Não reclama. É o Pai te dando uma oportunidade de repensar o tropeço. Então não vamos reclamar da dor. É a misericórdia divina que está aí, ó, segurando você para você não tombar outra vez. Nós não tombarmos outras vezes, né? Então, a pergunta seguinte diz assim: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Seria estar desencarnado inferioridade dos espíritos? E talvez Kardec tenha perguntado isso, né? Imagino, porque a gente, quando pensa em espírito, né? Alguns de nós na civilização, quando fala de espírito, associa a demônio, a fantasma. Hollywood só divulga a questão espiritual assim, né? Muita gente tem medo de espírito porque vê filme de terror, aparece aquelas coisas fantasmagóricas. Então, talvez a gente ainda, como civilização, pense em espírito como algo inferior.
Aí vem Kardec. Então, erraticidade é um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. O que falta para a gente compreender que a nossa vida verdadeira não é essa aqui? Por que a gente demora tanto para compreender que a vida mesmo não é isso aqui? Não é esse corpo, não são as nossas posses, as nossas possibilidades materiais. O que falta ainda para a gente entender isso? Que a gente está aqui só transitando e logo mais a gente volta para casa. Eu costumo dizer, né? Voltou para casa. Eu não uso a palavra morreu. Não acho. Até porque não é verdade, não existe a morte, né? Então eu costumo dizer, fulano voltou para casa, né? Ou desencarnou, como a gente costuma dizer. Mas estamos todos aqui como irmãos. Logo, logo a gente volta para casa. Eu posso dizer isso, talvez alguns irmãos dizem, não, logo, logo não, quero viver ainda muito aqui. Mas é logo, logo, que são 200 anos, por exemplo, né? Logo, logo. Não vamos demorar muito para voltar para a casa do Pai, para depois voltar aqui para a escola física. Então, é um sinal de inferioridade? Não. Tem espíritos também elevadíssimos, claro, né? Fora da matéria. Questão seguinte: pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Kardec é interessante e, como questionador, né, ele faz as perguntas, às vezes ele repete a pergunta, bem parecida, meio que para confirmar. É o caráter científico, né, da doutrina. Ele faz de novo a pergunta de outra forma para poder confirmar, ter mais elementos aí que corroborem com a teoria. E a resposta vem a seguir. Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Se já chegou à perfeição, não precisa reencarnar, ele não é um espírito errante. Ele não precisa voltar, né? E vem um comentário a seguir. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, sem o corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de reencarnação. Entre os que não estão encarnados, há aqueles que têm missões, todo mundo sabe disso, né? Tem espíritos que vêm aqui, de fato, para alavancar a humanidade. É óbvio, a gente fala isso, imediatamente vem à nossa mente o nosso irmão Chico, né? Que veio, a gente tudo, várias leituras, várias referências, tem o Chico no meio, né? Com o Chico, segundo Emmanuel, né? Que pelo Chico disse isso, isso, isso. Então Chico é uma referência. Esse certamente é um espírito que veio para poder acender um farol aí para a gente enxergar melhor, né? Então, entre os espíritos não encarnados, há aqueles que têm missões a cumprir, que se entregam a ocupações ativas, gozando de felicidade relativa. E quando a gente fala de felicidade relativa, a gente tem lá na parte 4 do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 1, possivelmente vamos chegar nesse estudo, mas eu convido os irmãos a lerem mais sobre isso, né? A gente não pode vir só à palestra e ouvir. Vamos ler mais, vamos refletir mais, vai acender muitas luzes na nossa mente, né? Então, outros como que flutuam no vazio e na incerteza. São esses os errantes na acepção própria do termo, constituindo na realidade o que se designa pela expressão almas a penar. Já ouviram falar alma penada? Quando fala alma penada, vem uma ideia boa ou ruim na mente? Geralmente ruim, mas por quê? Olha aí a indústria cinematográfica que criou na nossa mente aquela ideia de que alma penada é aquela coisa fantasmagórica, ruim. Vamos mudar um pouquinho a nossa maneira de enxergar. Se estamos para reencarnar, temos algumas, vou usar o termo penas conforme usado aqui, mas temos alguns desafios a transpor, alguns obstáculos, né? Temos ainda.
até a gente acertar e não precisar mais, né? Jesus já deu o caminho, mas por que que a gente ainda demora tanto a seguir o evangelho? Talvez porque a gente só reencarnou pouco, né? Ainda, desde Jesus. Questão seguinte. Perdão, eu esqueci de ler a última frase ainda da resposta 227. Os primeiros nem sempre se consideram errantes porque fazem uma distinção entre a sua situação e a dos outros. Então, aquele que não precisa reencarnar não é um espírito errante, né? A próxima pergunta diz: de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós, outros? Estudam. A pessoa deve pensar assim, mas o espírito faz, o encarnado a gente faz o quê? Assiste Netflix, come pizza, né? Aqueles que gostam de beber cerveja ou vinho. Sabe os prazeres? Tomar água de coco, pedalar, né? Namorar. Nada disso acontece fora da matéria, né? Isso é importante para a gente pensar. Será que eu estou tão apegado à matéria? Esse apego vai dificultar o desprendimento. Mas porque fora da matéria a gente pode fazer coisas. Mas o que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, estudando. Para isso a gente só precisa ter uma mente. E fora do corpo a gente é consciência. Isso a gente pode. Por isso que um momento como esse aqui, à medida que a gente vê, não sei quantas pessoas tem aqui, mas a quantidade de espíritos que tem aqui, não dá para tirar foto, né? Ainda não inventaram uma câmera, eu costumo dizer, não dá para tirar uma foto do que a gente vê mediunicamente de espírito, mas o que são trazidos para ouvir, para refletir, é maravilhoso. Porque a gente precisa aprender. É só isso. Se instruir, amar uns aos outros e se instruir. É simples assim. Por que que é tão difícil? A gente fica focando nas outras coisas materiais. A equação não está muito legal. A equação a gente está gastando mais tempo com coisas transitórias do que com coisas permanentes do espírito. É óbvio, a gente também precisa das coisas transitórias, né? É bom beber água de coco, é bom pedalar, caminhar, tudo isso é bom. Mas vamos refletir sobre o investimento de tempo, né, que a gente está fazendo. Então, estudam o seu passado quando estão desencarnados, né? De que modo se instruem? Estudam o seu passado, procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então é óbvio, mas ele que decide, né? O espírito errante, fora de um corpo físico, ele vai ser trazido para ouvir uma palestra, por exemplo, mas ele que vai decidir se ele vai de fato ouvir aquilo e refletir ou não. Da mesma forma que os irmãos encarnados aqui. A gente pode decidir, eu vou ouvir a palestra e vou mudar a minha forma de compreender a vida ou não? Eu vou ouvir o que Jesus falou ou não? É uma escolha. Só não nos esqueçamos de que para toda escolha existe um resultado, uma resposta. Isso é importante a gente pensar. E já temos condição para isso. Por isso que a doutrina espírita foi trazida num período em que a humanidade já tinha esse esclarecimento, né? Então vamos pensar aí na causa e efeito. Conservam os espíritos alguma das paixões humanas? Pergunta 228. Resposta: ao perderem o evoltório, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário, permaneceriam a primeira ordem. É claro que a gente mantém as paixões. Dependendo, quanto mais forte for nosso apego, né, mais difícil é da gente se desvencilhar. E aí eu convido os irmãos, eu sou provocador, né? Eu sempre provoco nas conversas, porque eu acho que doutrina espírita é para a gente pensar. Então eu provoco. Aí eu provoco os irmãos a pensarem: será que eu estou com dificuldade muito grande de me desfazer daquelas roupas? Eu sei que o centro tem as campanhas e tal, posso doar mais nada, mas eu gosto tanto dessa bota, desse sapato, né? Eu gosto tanto dessa jaqueta, desse vestido, dessa calça.
Será que eu estou assim ainda? Tendo dificuldade de abrir mão daquele objeto? Ah, não, porque isso aqui foi minha avó que me deu. Não posso me desfazer, né? Eu sei que acende um monte de sininho toca na cabeça de um monte de gente que fala assim, não, eu tenho dificuldade. Não, mas isso aqui eu não vou me desfazer de jeito nenhum. Isso aqui é um objeto de estimação para mim. Será que eu estou assim? Cuidado, porque quando desencarnar você não vai poder levar. E aí? Vai ficar lá segurando aquela jaqueta de estimação, aquele, sei lá, livro, aquele aparelho? Vamos pensar, né? Próxima pergunta. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Tá, então se a gente sabe que os inconvenientes não, a gente não vai levar, que a gente tem que evoluir, por que que a gente então não deixa essas paixões aqui? Não é tão fácil? A gente está aqui num sábado de manhã, um dia bonito, pensando, é tão fácil, é o desapego, vamos nos desapegar. Mas e na prática? E na prática? Quando você precisa ficar internado lá por 3 meses no hospital e você não pode de jeito nenhum comer aquela feijoada que você gosta de comer e você fica revoltado porque não consegue comer aquilo. E na prática, né? Os vícios. Vem a resposta. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas, imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? A pessoa é invejosa, de repente você morreu, você desencarnou, voltou para a casa do pai, você vai deixar a sua inveja de lado? Vai deixar de ser invejoso? Por quê? Porque foi para a nuvem? Está sentando na nuvem e deixou a inveja para lá? Não funciona assim, né? Então, acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Quantos espíritos vêm em reuniões mediúnicas de desobsessão, um ódio há 400 anos, e você conversa com aquele irmão desencarnado e tem dificuldade mesmo de perdoar, né? A gente aqui tem algum desafeto com alguém? Está com dificuldade de perdoar alguém? Melhor perdoar enquanto a gente está no caminho com ele. É mais interessante a gente perdoar. Deixar para lá mesmo, sabe? E nesse livro aqui, é engraçado que eu tinha também separado um trecho dessa mensagem de Leon Denis que foi lido, né? A ignorância, o egoísmo, os defeitos de toda espécie subsistem ainda na erraticidade, né? Foi lido já no início. Então a gente permanece com as paixões. É melhor a gente, consciente já disso, a gente se desvencilhar um pouco dessas paixões, né? Da vaidade. Agora, o espírito progride na erraticidade? Resposta: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu, né? Ué, mas então eu posso evoluir também em espírito? Sim, mas a gente precisa pôr em prática aqui. Na escola você não tem a aula, não tem a prova? Seria ótimo se não tivesse a prova, né? Mas se não tiver a prova, como é que você vai fixar o conhecimento? O professor dá aula e aí você tem a prova e mesmo assim você erra, né? Por que que a gente erra? A gente não presta atenção na lição. São felizes ou desgraçados espíritos errantes? Já falamos sobre isso em outra resposta, né? Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram. Ou são felizes. Depende do que a gente vibra no coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Só a gente pensar. Podemos ir como espírito errantes a todos os mundos? Depende. Vai depender tudo isso de nosso desprendimento. Se eu estou preso ainda à matéria, como é que eu vou sair desse orbe, sair dessa esfera?
Os espíritos já purificados vêm a mundos inferiores? Fazem-no frequentemente para ajudar o progresso. Jesus não veio? Se não fosse ele, já imaginaram? Se Jesus não tivesse encarnado, o que seria da gente? A gente ainda estaria igual lá no Império Romano. Olha, ele veio, mas mesmo assim a gente ainda vê hoje coisas parecidas com coisas do Império Romano, não é? Surreal. A gente está andando muito devagar, mas calma, a gente vai chegar lá. O próximo item fala de mundos transitórios, né? E a primeira pergunta desse item diz assim: há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações e pontos de repouso aos espíritos errantes? Né? E a resposta é muito categórica: sim, há mundos particularmente destinados a seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de acampamento temporário ao ar livre. A palavra utilizada é bivaques. De campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Você está desencarnado por muito tempo, né? Preparando para uma nova encarnação. É natural que a gente vai ter aí essa estação. Não encontra os termos, né, para descrever perfeitamente. Os espíritos usam termos que a gente consegue conceber pelo nosso conhecimento. Então, o que seria essa colônia espiritual? Né? Todo mundo já viu o filme Nosso Lar? Quem não viu ainda, veja. Né? Esse foi o primeiro livro de André Luiz, né? Tantas coisas a gente aprende naquele filme, no livro, né? Como funciona a vida. Mas a gente tem vários outros espíritos, né, que trazem notícias do além-túmulo, como funciona. Aí muita gente fica assim: ah, mas eu queria mais saber mais como é que funciona na erraticidade. Eu falei: gente, vamos tentar saber mais como funciona aqui. A gente está aqui, então vamos tentar, por exemplo, anos atrás, eu passando por reveses da vida, eu falei assim: eu quero saber, eu quero lidar com a minha dor, vendo como irmãos como eu lidam com a dor. Então, eu tenho uma dor. Eu vou afundar na minha dor? Eu posso, é uma escolha, mas eu prefiro olhar, observar como outros irmãos lidam com a dor. E como a gente observa a dor do irmão? A caridade. Sem a caridade, de fato, fica difícil a gente se salvar das nossas dores. Muito difícil. Não é porque a doutrina espírita diz não. Vai constatar. Você está passando por dor? Vai para os hospitais ajudar as pessoas que estão com dores piores que as suas. Está reclamando porque não tem muita variedade de comida? Vai observar a fome da África. Se todo mundo pudesse ir à África, eu tenho certeza que a sua precisaria ir tão longe, né? Que a gente tem no Brasil coisas assim. Mas a África é assim, é um grau que eu não havia visto antes. É muito assim doloroso por você ver, mas quando você para diante daquela dor e pensa assim, mas é o amor divino que coordena tudo isso aqui. E se esses irmãos passam por isso é porque eles precisam disso para se melhorar como espíritos. E eu, como uma pessoa que pude ter acesso a mais a água, por exemplo, a gente tem acesso à água. Olha a alegria que a gente tem de poder ter água. A Índia está passando por crise hídrica. Então a gente aprende. A gente não precisa olhar para a colônia espiritual para entender como é, não, porque o mundo físico já tem isso aí. A gente vai aprendendo aqui também. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? A resposta diz sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. O amor do Pai sempre ampara. Se a gente está cansado, se a gente não consegue reunir as nossas forças, a espiritualidade ajuda sempre. Sempre. E enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? A pergunta que foi feita
Já agora há pouco, certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem. Eu vou a qualquer lugar, eu vou com uma finalidade útil. O que é trabalho? É toda ocupação útil. Será que o Criador criaria qualquer coisa sem utilidade? Será que existe alguma coisa sem utilidade? Não existe nenhuma árvore sem utilidade. Mas será que a gente está olhando para a utilidade das lições disfarçadas como provas, como dores? Na obra A Terra e o Semeador, o Salvador Gentili pergunta a Chico Xavier assim: por que se diz que o espírito vai, para evoluir, precisa então reencarnar? Ele não evolui no mundo espiritual? Qual a diferença entre essas duas faixas de evolução? E aí Chico responde assim: internados no corpo terrestre, é que somos instruídos a respeito da necessidade de mais ampla harmonização de nossa parte, uns com os outros. Certamente porque, vivendo nas esferas espirituais próximas da Terra, com aqueles que são as criaturas absolutamente afinadas conosco, não percebemos de pronto as necessidades de aperfeiçoamento e progresso. Numa comunidade ideal, com 20, 40 ou 10 pessoas raciocinando por uma faixa só, estamos tão felizes que corremos o risco de permanecer estanques em matéria de evolução por muito tempo. Beneficiados com a reencarnação, o estacionamento é quebrado de modo natural. Em outras palavras, é tão bom estar no meio de pessoas que a gente gosta, que gosta da gente. Mas e que tal estar no meio de pessoas que não gostam da gente? Porque amar o próximo é ótimo, amar o amigo. Mas isso é fácil demais. Que desafio existe em amar o amigo? Qual é o desafio que eu tenho em amar alguém que é grato, que é cordial? Qual o desafio? Que aprendizado eu tenho amando alguém que me ama? Tenho alguns, claro, mas a gente fica na zona de conforto. Hoje, com essa cultura dos influenciadores digitais, as pessoas estão se agrupando meio que em bandos, vamos dizer, sem nenhum tipo de julgamento pejorativo nessa palavra de bando, mas somente para pensar num agrupamento de indivíduos com o mesmo propósito. Mas a gente aprende com diferente. A caridade é a melhor forma da gente ver o bem diferente e aprender. E para aprender, você também tem que querer aprender. Se você não quiser aprender, você não vai aprender. Ninguém pode te ensinar nada se você não quiser aprender. Eu tenho certeza que tem pais e mães aqui que os filhos falam tantas coisas: mãe, para de fumar, pai, para de não sei o quê, e entra por aqui, sai por aqui, porque não quer aprender. E filhos também na mesma situação. Os pais falam e o filho ignora, entra por aqui, sai por aqui, porque não quer aprender. O livre-arbítrio é sempre respeitado. Mas, como disse aqui essa resposta, numa comunidade ideal, com 20, 40 ou 10 pessoas raciocinando por uma faixa só, estamos tão felizes que corremos o risco de permanecer estanques em matéria de evolução por muito tempo. Está na zona de conforto. Está na sombra e água fresca. Vocês gostam de sombra e água fresca? Eu vejo um monte de cabeça balançando assim que sim. Só que a gente não veio para aqui para sombra e água fresca, tá? Desculpe informar. A gente veio para aqui para ter sol quente, sem água. Aí a pessoa, nossa, isso é meio masoquista. Não, é no bom sentido. A gente só desenvolve se a gente passar pelas privações. A gente não vai ter muito tempo de falar da vinha, mas a plantação de uva, as melhores uvas que geram os melhores vinhos, foram vinhas que passaram por séculos. Privação de água, frio extremo, calor. Só essas uvas dão os melhores vinhos, tá? Vamos ler mais sobre a parábola da vinha, dos trabalhadores, né? É para isso que a gente veio aqui. Não é para sombra e água fresca, não, tá?
Estou de férias, ou aposentei, agora eu vou curtir a vida. Desculpa te informar, meu querido. Você veio para aqui para poder aprender. Aí a pessoa fala, mas eu já estou no fim da vida, estou idoso. É aí, justamente por você estar idoso, que você já viveu mais tempo aqui, você já tem mais bagagem para doar. Então é o contrário, tá? Quem é aí já terceira idade, que acha assim, agora eu vou descansar. Não é não. É agora que você tem mesmo que trabalhar. Já não tem o trabalho, já está aposentado? Então agora vai lá. Dá amor para aquele que precisa, porque você pode. Você já viveu décadas, já aprendeu um monte de coisa, já tem bagagem de conhecimento para doar. É só arregaçar as mangas e ir para o trabalho. Levar alegria, consolação para aqueles que estão às vezes mais desanimados, né? Ah, mas é tão solitário. É, solitário. Fonte Viva, capítulo 70. Dei uma lida lá. Tá? Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados a espíritos errantes? Não. Tudo é temporário. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéreo é a superfície, então não é corporal. Né? Os que habitam nesses mundos transitórios não precisam, nada disso que a matéria precisa. E essa esterilidade é permanente? Não, é transitório. Os mundos dessa categoria carecem de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Então, beleza natural é a sua definição. Existe beleza por toda parte. Né? E sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia a um mundo, a uma categoria como essa? Já pertenceu. A Terra já não foi uma bola incandescente? Já pertenceu. Agora, em que época? Próximo item da pergunta. Durante a formação. Já não foi uma bola incandescente que a ciência dizia que não havia nem vida? Né? Só que nada é inútil. Então existe vida sim. Nesse período em que a Terra era uma bola incandescente, havia ali, sim, vida. Não assim como a gente concebe, mas existia ali sim. Tudo tem uma destinação, não é um vazio. É isso que a gente precisa refletir. A gente para pensar assim, um monte de mundo, um monte de planeta pelo universo, aí tem planeta que não tem nada. Como assim? Não tem nada. A gente ainda não conseguiu desenvolver tecnologia compatível para essa percepção. Assim como aqui a gente não consegue enxergar tanta coisa ainda. A gente ainda nem compreende, nem consegue. Até tem máquina fotográfica que fotografa calor, né? Mas não tem uma máquina que fotografa emoção. Embora hajam estudiosos na França, lá no século XIX, se eu não me engano, Baraduc, que foi um cientista francês, que ele presenciou o desencarne da esposa e ele fotografou em técnicas antigas, viu inclusive a emanação fluídica do corpo da mulher. Então, existe sim estudos. Aqueles irmãos aqui que têm as dúvidas, e são muitas, eu sempre falo, tenhamos dúvida. Como disse Descartes, penso, logo existo, mas há o acréscimo do penso, logo duvido, logo existo. Mas é a dúvida ativa. Existem dúvidas. Dúvida que, na verdade, é uma negação. Ah, eu não acredito nisso. Ah, eu não sei como é. Essa é uma dúvida passiva, inerte. E aquela dúvida ativa é aquela que faz você buscar. Tem dúvida? Tenha. Mas vá ler a Revista Espírita, todas as edições, todos os meses, todos os anos, vai ler. Tem tempo para ler? Ah, mas ler é chato. Não é uma escolha. Eu prefiro sentar lá na sombra e água fresca. Ok. Só que depois você vai ter que voltar para fazer a lição de novo. Então é melhor, igual você fala para o seu filho. Já falou? Primeiro você faz o dever de casa, depois você brinca? Todo mundo já falou isso, não já? Primeiro você faz exercício da escola, depois você sai para brincar. A gente está só brincando com os amigos, né?
Gente, o senso de responsabilidade que a gente precisa ter, o senso de responsabilidade que a doutrina espírita exorta a gente a ter, é imenso. A gente precisa ter o senso de responsabilidade. Responsabilidade. E responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta a algo. Já parou para pensar? Responsabilidade. Responsabilidade. Tem duas palavrinhas dentro de responsabilidade. A habilidade de responder. Apague a palavra culpa. Ela não existe, tá? Culpa, meu Deus. Culpa é filha do orgulho, né? Errei, fica se culpando. Nem tudo eu posso responder. Então a doutrina espírita elucida muitas dessas coisas. E aqui, nessa casa maravilhosa, a cada reunião como essa, a gente reflete sobre um pouquinho dessa imensidão. E o pouquinho que a gente veio refletir hoje é esse pouquinho sobre o que a gente faz quando desencarna. Ok, mas enquanto a gente está encarnado, o que a gente faz? O que eu faço quando eu saio daqui e vou para casa? De volta para os problemas cotidianos que eu tenho. O que eu faço quando um irmão agressivo, grosseiro, me dá uma resposta? É uma tomada de decisão. Eu respondo à altura ou eu silencio? O que eu faço quando alguém me ofende? Eu deixo para lá e entendo que essa pessoa ainda tem um longo caminho para se evangelizar? Ou eu fico ali remoendo aquilo ali? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não nos esqueçamos disso. É preciso a gente entender que um dia desencarnamos e vamos para a erraticidade. Mas o estado que vamos estar, o estado psíquico, vai depender desse estado agora. Como que eu passo meus dias hoje? Preocupado? Ansioso? Você vai levar a mesma preocupação no além-túmulo. É isso que eu quero? Não. Por mim, assim, eu já entendo que a proposta da doutrina espírita, então venho trabalhando ativamente, diariamente, para me desvencilhar das minhas más inclinações, para me melhorar. E isso só é possível quando primeiro a gente se conhece intimamente. Reforma íntima só é possível quando a gente se conhece. Então, que fique a mensagem da gente usar essa capacidade intelectiva que a gente tem, a capacidade de refletir, para a gente dar passos mais firmes, para viver a plenitude à qual todos nós estamos fadados e não estamos fadados ao fracasso. O mundo não está piorando, o mundo está melhorando, está tudo caminhando para o melhor, porque tudo isso aqui é orquestrado pela batuta de luz do Maestro dessa grande sinfonia que é esse planeta, Jesus. Não nos esqueçamos disso. Que todos possam ter um excelente fim de semana e uma semana de muita luz. Obrigado. Nós é que agradecemos o estudo. Passando agora a segunda parte da nossa reunião, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E a nossa irmã Elisete vai fazer o comentário no momento dos passes sobre essa lição. É Instruções dos Espíritos. Esse item 14 é uma mensagem do Espírito Simeão em Bordeaux, 1862. Como é muito longa, eu vou ler apenas os 2 primeiros parágrafos, mas fica aqui a sugestão, quando chegar em casa, de ler o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 14, o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhe perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus
que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, fico por aqui. Agora vamos pedir aos médios que possam se posicionar, assumir os seus lugares. Nós outros vamos continuar em oração, vigilância. Não vamos nos distrair com essa movimentação dos médiuns. Vamos nos manter ligados à espiritualidade através do pensamento, do sentimento. Lembrando que manifestações mediúnicas somente aos médios da casa. Então vamos nos manter em oração e vigilância, para tudo possa transcorrer na mais perfeita paz e harmonia. Então, Senhor Jesus, chegamos ao momento dos passes. E nesse momento, pedimos que nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, nas suas vibrações de amor, de paz, de harmonia e de equilíbrio. E que essas energias trazidas pela espiritualidade superior possam nos sustentar, nos fortalecer para essa luta do dia a dia, essa caminhada que estamos aqui, conforme foi feito o estudo, lutando para sermos cada dia melhor. Então, Senhor, abençoa esse momento, que possa ser em Teu nome, em nome da espiritualidade superior e amiga, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o momento dos passes. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, perdoar é anular na alma os maus sentimentos que brotaram da dor e da mágoa, deixadas por atos ou palavras de pessoas que nos feriram. Se analisarmos mais profundamente as raízes de nossas dores, chegaremos à conclusão de que a maior parte delas emergem dentro de nós mesmos, do orgulho ferido, do egoísmo, do apego aos bens materiais. Se não formos capazes de perdoar os sentimentos agressivos que nos atingiram e que se nos alinharam na alma, eles poderão constituir um pesado fardo capaz de produzir reações que se transformarão em débitos maiores do que a ofensa que lhe deu origem, invertendo a situação de vítima, passaremos algozes, com todas as consequências. Podemos, algumas vezes, dentro do mundo de expiações em que vivemos, ser atingidos por dores que nos parecem injustas. Mas um dia iremos saber que fomos nós mesmos, em vidas passadas, que lhe lançamos a semente, por não termos perdoado aqueles que nos feriram e termos nos lançado nos caminhos do ódio e da vingança, criando fardo que agora está retornando sobre nossos ombros. Podemos ainda, dentro do mundo de provas que também caracteriza o planeta Terra,
já ter perdoado os desafetos na encarnação passada e sofrendo ainda nesta situação semelhante àquele que nos geraram tão funestas consequências. Testar é comprovar a mudança de nossos sentimentos. As leis divinas são, pois, perfeitas ao nos educarem. A expiação nos ensina a perdoar e as provas nos testam se realmente conseguimos nos modificar, indo aos poucos desligando-nos do amor próprio, do orgulho, do egoísmo, do apego aos bens materiais, que constitui o terreno onde, por excelência, as ofensas nascem e crescem. Quanto mais elevado for o espírito, menor necessidade ele terá de perdoar, pois as condições que determinam as mágoas, as ofensas, as feridas, não existem mais neles. Vejamos a palavra de Jesus, quando foi crucificado, anotado por Lucas. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não tinham consciência do que estavam fazendo, por isso não seriam responsabilizados pela lei que diz: a qualquer muito for dado, muito lhe pedirá. Considerando que o povo era ainda ignorante e não tinha plena consciência do que estava fazendo, o pai ou a lei pouco nada os cobraria, por meio de suas consciências. E Jesus, em sua imensa grandeza, não teria necessidade de perdoar-lhes, pois não estaria mais sujeito a sofrer ofensa dos homens. Dentro ainda deste assunto, não nos compete apenas perdoar, pois muitas vezes somos nós os ofensores, e da mesma forma é importante que tenhamos a humildade de pedir perdão a que ferimos ou lesamos. Vamos agora aprender com nosso mestre as lições que ele nos deixou sobre o perdão. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares do que tem teu irmão alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. A oferta era entre os judeus, um ato de amor a Deus, e Jesus, ao recomendar que anulássemos os laços desarmônicos entre aqueles que oferece e seus desafetos, antes de fazer a oferta, nos mostra que quando guardamos rancores em nossos corações, nosso ato de amor a Deus perde sua finalidade. Concilie-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue a juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Sempre dentro do que Jesus nos ensinou sobre a vigilância e sobre a incerteza do momento da morte, devemos solucionar o mais breve possível os problemas criados entre nós e nosso semelhante, nos perdoando mutuamente e não levando para além da morte mágoas ou desabores, ou muito menos sentimentos de ódio ou de vingança. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não nos perdoará a vossas ofensas. O perdão nos é concedido através de nossas consciências. Se não tivermos capacidade para perdoar os outros, da mesma forma, não teremos para perdoar nós mesmos. E quando nos encontramos à frente das consequências da dureza de nossos corações e da nossa incapacidade de perdoar, sentiremos o peso do fardo gerado por nós mesmos, porque a medida é a mesma. Na passagem da mulher pecadora,
e ungiu os pés de Jesus com unguento, já abordada por nós alures. Há uma lição que nunca demais repetir, em que Jesus nos mostra que o amor promove o perdão e vice-versa, que o amor apaga nossas faltas sem o sofrimento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco amou. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Quem foi muito perdoado sente em si a própria grandeza do amor com que foi agraciado e, retribuindo, extravasa seu coração em amor e em extrema gratidão a quem muito lhe perdoou, como aquela pecadora fez em relação a Jesus. E o caminho suave, apontado pelo Mestre, vejamos o caminho inverso nessa outra parábola. Na parábola do credor incompreensivo, relata Mateus que Jesus nos conta a história de um senhor cujo servo devia-lhe 1000 talentos e não tinha como pagar. O Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos como escravos para pagar a dívida. O servo, desesperado, pede clemência ao Senhor, prometendo tudo pagar quando pudesse. O Senhor, movido de compaixão, perdoou a dívida. Esse servo possuía um companheiro, servo do mesmo senhor, e por sua vez lhe devia 100 talentos. E não tendo com que pagar, pediu-lhe da mesma forma clemência. O servo credor negou-lhe, mandando para a prisão. Terminada agora a parábola com as palavras de Jesus. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deveria tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti? Igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti, misericórdia de ti, indagando ao seu senhor. O entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoar-te cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Jesus conhecia o íntimo das pessoas. Sabia perfeitamente quais eram aquelas cuja consciência podiam ser por ele aliviadas, assim como seus corpos físicos do sofrimento reparador, que ainda lhe pesavam. Isto porque já havia resgatado seus débitos perante a lei. Sabemos que o nosso perdão aluna em nós todos e qualquer sentimento destrutivo em relação à pessoa que nos tenha cometido uma falta. Da mesma forma que esperamos acontecer quando a falta é nossa e pedimos que nos perdoem. Temos consciência, porém, de que o perdão em si não exclui a necessidade do reparo da falta, do trabalho, do burilamento dos sentimentos distorcidos que lhe deram origem, em que se destaca a crueldade, tanto física como moral. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, pelas bênçãos recebidas na manhã de hoje. Então, Senhor, com o coração feliz, agradecido, é que possa ser em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, em nome da espiritualidade que nos sustentou, nos amparou, que possamos dar por encerrado, Senhor, a reunião da manhã de hoje e que a Tua paz, Senhor Jesus, possa se espalhar, envolver todo o nosso planeta, todas as nações, Senhor. Graças a Deus. Eu vou pedir só um pouquinho que possam aguardar, que tem uma companheira que quer dar um recadinho rápido, breve. Obrigada. Bom dia a todos. Na verdade, nós aqui estamos só para reforçar um convite que está sendo feito aí a todos nós ao longo aí dos dias. A partir de 8 horas da manhã, nós estaremos aqui amanhã
recebendo a todos para participar de um lindo encontro com a vida e obra de Dr. Bezerra. Vocês devem ter observado a nossa casa hoje aí enfeitada com vários girassóis, né? Girassol não é o tema do encontro, mas o tema do encontro é Viva a Vida. E nós, ao longo dos estudos, descobrimos o quanto a gente tem que aprender reparando a natureza, né? Vocês já olharam o girassol, como é que ele nasce, como é que é a vida do girassol? Será que a vida de Dr. Bezerra tem alguma semelhança, tem algo a ver? A gente tem algo a aprender? Então, repetindo, o tema é Viva a Vida. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Vendo alguns companheiros à nossa volta vivendo a vida. Então, além de convidá-los, nós sugerimos a vocês que convidem também aquelas pessoas que a gente sabe que estão tristes, passando por alguma dificuldade, por algum problema. Dr. Bezerra é curador, né? Então, convidem essas pessoas e tragam as crianças, os jovens, né? Nós precisamos trazer as nossas crianças, os nossos jovens, para estudar conosco a doutrina espírita. Não podemos negar a eles essa oportunidade. Então, esperamos todos amanhã, serão todos muito bem-vindos, tá?